boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem todos aqui, né? Mais um episódio aqui do nosso Arquiteto Raiz aqui, né? Sempre com um bate-papo de alto nível, enfim, né? Hoje a gente tem a presença do nosso ilustre Ricardo Felipe, arquiteto super experiente na cidade, assim, um cara que eu particularmente admiro muito, né? Enfim, tenho muita admiração. O Marcelo Antoniazzi também, que é um excelente arquiteto, excelente urbanista, muita experiência, muita bagagem de vida. E um grande amigo também, que a gente, né, tem muita afinidade, né? E o nosso querido André, da Taipau. Nossa segunda participação, hein, André? Muito bom. Grata surpresa, vocês por aqui. Se vocês... Surpresa mesmo. Não, sim, sim. Você quer se apresentar, explicar um pouquinho, dar uma contextualizada? Vamos deixar o Ricardo aí. Então vai, vamos começar em ordem, no sentido horário, vai, Ricardo. Conta um pouquinho aí do... Eu sou da sua Ricardo Felipe, arquiteto em Jundiaí desde 92, formado pela PUC Campinas. Trabalho já projetei algumas coisas pela cidade. Alguns não, bastante, né? Algumas coisas, alguns prédios, né, edifícios, Sim. loteamentos. E agora estou basicamente com casas, né, casas e Residencial. edifícios de pequeno porte. Muito bom. Muito Obrigado obrigado. pelo convite, obrigado pelo ilustre. Com certeza. E aí, seu Marcelo, apresenta um pouquinho. Eu sou Marcelo Antoniazzi, sou arquiteto, formado pela FAO, bastante tempo já, em 74. Muito bom. E eu tenho uma experiência bem mista, assim, eu trabalhei bastante com planejamento urbano, urbanismo. Eu fiz mestrado em planejamento urbano e regional, na Federal do Rio de Janeiro, e trabalhei nessa área tanto na parte, digamos, mais de planejamento propriamente dito, trabalhando para planos diretores, legislação urbanística para a Prefeitura de São Paulo, bastante em várias situações. E trabalhei também com projeto urbanístico, projeto de desenho urbano, projetos de grande escala, né? Projeto de cidade nova relacionados a empreendimentos industriais de grande porte, loteamentos privados assim em áreas urbanas, em várias localidades. Então trabalhei muito com a parte de identificação e avaliação e proposição de medidas de mitigação de impacto ambiental sobre malhas urbanas, enfim, em escala maior, assim. Eu trabalhei durante muitos anos trabalhando para a empresa de corporação e de construção aqui em Jundiaí. Fiz muitos projetos, assim, trabalhei em diversos projetos que estão espalhados aí pela cidade, em algumas cidades da vizinhança. Sim. Com foco principalmente em projetos residenciais. Muito projeto de condomínio residencial. Verticalizado, horizontal. Verticais, horizontais, loteamento. Um pouquinho só de bagagem, né, Marcelo? Dá pra gente aprender bastante aqui hoje. Né? A ideia é essa. E o nosso querido André, conta um pouquinho, André. Eu aqui, eu vou aprender um monte, porque assim, Marcelo é formado desde 74, né? Eu nasci em 74, então olha quanta coisa eu vou aprender, né? Bom, eu também sou arquiteto, fiz uma escola em que a gente prioritariamente estudou e vivenciou canteiro de obra, né, e estudou muito sobre arquitetura e construção com terra. Então, minha formação é bem na área específica assim, de arquitetura e construção com terra. E aí, a hora que eu saí da faculdade, eu fui fazer mestrado na engenharia civil, né, para estudar processos de produção com terra. Né, e trabalho com isso até hoje. Né? Sou sócio de uma empresa que chama Taipau Brasil. Meu sócio também é arquiteto, meu colega de turma, e a gente, enfim, tem desenvolvido, né, os processos de construção com terra e tem trabalhado aí para diversos arquitetos, né? Isso é uma experiência muito interessante, assim, né? Que a gente
vive falando com os profissionais da área mesmo, né? os nossos colegas arquitetos e vivencia de tudo, né? De Ásia Sim. e os perfis de arquitetos, de clientes, enfim. Sim. E estamos nessa busca, né? De Vou fazer uma pergunta. Que faculdade você estudou? Que você teve essa experiência com construção em terra começando na faculdade? Assim? a Universidade Metodista de Piracicaba. Foi na época eles tinham essa faculdade não existe mais, né? Ela fechou as portas, não só arquitetura, fechou todos os cursos, né? Uma universidade. E na época que eles montaram esse curso, tinha um convênio ligado a uma cátedra de ensino da Unesco, um laboratório de pesquisa de construção com terra que chama CRATER, que é um laboratório que fica ligado à Universidade de Grenoble, na França. Enfim, foi uma experiência única, assim. Caramba, Surpreendente, assim. Foi um negócio incrível. que legal, né? Interessante. Bom, e acho que um pouco do episódio de hoje é justamente o tema da arquitetura de valores, né? Tentar puxar um pouco mais para o lado conceitual. A gente sabe como é atuar na prática e sabe como é o mercado tá hoje, né? A gente entende um pouco disso. Vive no dia a dia e, assim, acho que a primeira questão é assim, o arquiteto, ele é um artista? A gente pode ficar nesse lugar de artista ou não? Aonde que a gente se encaixa como peça na sociedade? O que vocês acham? O que você acha, Marcelo? Vou começar com você. Assim, de pronto, assim, eu diria assim, o arquiteto não é um artista. Eu acho que, apesar de ter, digamos, acho que eu posso explicar um pouco melhor o que eu acho isso, mas eu acho que um artista, ele, no meu entender, assim, um artista em estado puro, assim, seja em que área for, eu acho que o diferencial do artista é que a produção dele não é uma produção que tenha um aspecto utilitário, né? A arte, o objeto artístico, ele é para ser fruído. Ele não precisa Simplesmente, disso, né? Quer dizer, eu ouço uma música, ou eu vejo um quadro, uma escultura, que seja em que ramo da arte for, você tem um produto, né? O produto do artista é algo que ele é para ser fruído. Ele pode eventualmente até ser utilizado, ter uma utilidade, né? Uma música pode estar inserida dentro de um contexto em que ela tem uma função ali dentro, Sim, né? sim. Até você pode pensar, um quadro, uma escultura, pode estar inserido num projeto de decoração, por que não? Enfim, Sim. daí ele passa a ter uma utilidade, ele vai cumprir uma utilidade pensada de fora, né? Sim. Mas a arquitetura, quer dizer, ela é o produto da arquitetura. Ele, na verdade, não é o projeto, né? É um evento construtivo, né? Ele Então, combina com um objeto, ele, né? ele tem um resultado que é um objeto. Sim. E aí tem essa questão, quer dizer, é um objeto normalmente tridimensional, Grande. de grande porte em geral, quer dizer, diferente, né, de uma escultura ou de um objeto de design, né, de uma caneta, um copo, Sim. uma cadeira, enfim. É um objeto digamos, de impacto, no sentido, pela própria dimensão que ele tem, né? Sim. E um objeto que para ele ficar pronto, tem um monte de questões e de pessoas e de outras pessoas envolvidas para aquilo chegar. É um processo artesanal longo que depende de muita gente. De né? muita gente, quer dizer, em geral, quer dizer, o projeto, inclusive o projeto do arquiteto, ele se agrega a outros projetos de outros profissionais. Sem dúvida. E não tem muito como, é isso, é uma coisa mais coletiva, assim, de certa forma, né?
Tem interdisciplinar. É interdisciplinar em geral, quer dizer, até, né, sei lá, sempre se diz que a função do arquiteto seria também coordenar um pouco essa equipe multidisciplinar. Nem sempre isso acontece, mas de certa forma sim, porque eu acho que o arquiteto faz a síntese, né? Na hora do projeto, eu acho que se for para definir o que é, né, um projeto de arquitetura, ele dá uma solução em que você consegue resolver vários problemas que estão sendo desenvolvidos e pensados por outras pessoas, por várias pessoas. São muitas interfaces, né? E que o arquiteto ele tem que meio que finalizar, dar uma síntese e aquilo vira uma instrução, né, um projeto através de desenhos, seja lá o que for, para produzir o objeto final. Então, o arquiteto, você acha que ele tem um papel de liderança nato ou não necessariamente? Eu acho que ele deve ser isso. Eu acho que ele deve ser. Você precisa dessa figura, justamente porque é muita coisa envolvida. Você precisa ter uma centralização, assim, digamos, para sobrepor as coisas e quanto mais, eu acho, você consegue resolver, equacionar que todas essas soluções que estão sendo pensadas meio coletivamente ganhem coerência e se solidifiquem. Eu acho que melhor é o projeto. Eu diria que o bom projeto é aquele que consegue resolver num único produto final, que seria o projeto final de arquitetura, que junta tudo, que consegue resolver a maior quantidade possível de pepinos, de problemas que eram o contexto daquele projeto. Sim. Cada projeto ele tem que ser feito sobre um contexto que tem o lugar, o que é, a função, o custo, a inserção dele no contexto em que ele está, seja urbano ou não seja. Tudo isso tem que ser equacionado. Quer dizer, acho que se você consegue equacionar o maior número de variáveis, assim, eu diria que isso seria, digamos, o termômetro da qualidade do projeto, né? Sim. Ou talvez até a gente pudesse falar que o arquiteto é um artista de conseguir fazer tudo isso. Talvez a arte não seja arquitetura, e sim o processo. Não, e daí assim tem. Interessante. E tem também essa questão para voltar essa questão do artista ou não artista, é que o projeto, um edifício ou um espaço urbano, seja o que for, quer dizer, ele é um produto tridimensional de grande porte. Então, existe uma questão estética envolvida. Sim, ele tem um resultado estético. Você pode gostar ou não, enfim, tudo é questionável. Mas ele tem um resultado estético, você produz algo que vai ficar ali para um monte de gente ver e conviver com aquilo. Seja pro lado bom ou pro lado ruim, né? Pois é. Às vezes é um elefante branco. Então, essa questão, digamos, do estético mesmo, quer dizer, é algo que... É uma variável. É uma variável também, né? E aí talvez seja aquela que é a mais pessoal, entendeu? É onde você pode vir com uma... toque, uma graça. Quer dizer, na hora que você começa a pensar como você está resolvendo as coisas, você vai imaginando como aquilo será e como será visto... E como ele vai se relacionar com o que tem em volta dele, enfim. Né? Sim. E assim, é uma variável, né? Não é a variável. Eu acho que é uma dessas questões, né, Ricardo? Assim, tem uma postura crítica nisso, né? O que você acha? Sim, eu acho que artista não é. Não. A gente é, por definição, um prestador de serviço. A gente tem uma encomenda. Sim. Alguém nos encomenda um projeto, seja de casa ou de edifício. E a gente tem que atender a função daquele, entregar um produto que é o projeto, né? Além de tudo isso que ele falou. Então, eu acho que entre artista, se é ou não, não é. É um artífice, talvez. A arquitetura pode até chegar a ter eu acho que, além da funcionalidade de tudo isso que ele falou da coordenação, e a importância da arquitetura, ela é prestar um serviço para quem está te encomendando um trabalho, entregar um trabalho que ele te pediu. Sim.
atender ao programa e entender a função. O que extrapola isso, quer dizer, a liberdade que a gente tem além disso, que é a poesia do que a gente faz todo dia, a emoção que você vai adquirindo ao longo do desenvolvimento do projeto, Sim. é isso que vai fazer a arquitetura sair da simples construção. Como é que a Sim. gente dá o salto, além da funcionalidade nua e crua, como é que a gente dá um salto De e qualidade. deixa de ser só construção e passa a ser uma arquitetura, né? Quer dizer, quando as pessoas começam a sentir um pouco o projeto que você faz com uma certa emoção, é aí que ela começa a ganhar um atestado de qualidade, por exemplo. Sim, sim. Então, a emoção que a pessoa vai sentir é um pouco da emoção que a gente sente ao longo do desenvolvimento do projeto. A gente tem que ser um A pouco gente não psicólogo, tem, né? sim, mas até da gente. Sim, sim. Até para colocar a nossa cabeça no lugar, né? Quando ele estava falando dessa coisa da liberdade do artista, o artista às vezes ele pode seguir é, direções muito diferentes, né? O Ele não arquiteto tem não. aquele... O arquiteto tem uma encomenda e ele tem que resolver aquilo. O que ele conseguir, a partir da sua capacidade técnica, da sua carga cultural, avançar além disso, Sim. a gente começa a ter, pode até ser que alguns edifícios também são, já ao longo da história, eles têm esse status de patrimônio, pela qualidade que atingiram, por passar além do programa. Quer dizer, é o que extravasa o programa. Né? É a poesia da arquitetura. É aí que entra a arquitetura e a qualidade do projeto. Então, talvez nem todo edifício seja arte, mas alguns podem atingir até um status mais artístico, Sim. justamente pela relevância cultural que ele tem. Eu acho que assim, eu concordo, mas eu vou pro lado de que eu acho que o arquiteto ele é um artista, assim, né? E eu vejo assim, tanto a arte quanto a arquitetura, eu acho que ela deveria provocar assim, provocar emoções, provocar o pensamento, provocar uma crítica, né? Então, da mesma maneira que, sei lá, eu posso olhar um quadro e aquele quadro não significar nada para mim, é uma escultura, ao mesmo tempo eu posso olhar e aquilo se Conectar. relacionar comigo, né? E fazer eu refletir coisas do mundo, da vida, né? Sim. E acho que a arquitetura deveria ter isso, né? Eu sempre lembro de um texto do Artigas, né? Que ele falava, enfim, que a arquitetura que não vem carregada de um propósito é uma construção, não é arquitetura. Então, na minha cabeça, eu vejo um pouco isso como arte, assim, né? A arte de conseguir Algumas emocionar. pérolas, assim, né? fazer alguma coisa né? para... Com espaço, né? Não só emocionar, mas às vezes trazer discussões, trazer críticas, né? Então, sei lá, quando a gente fala, vou puxar aí a brasa para minha sardinha, né? Quando a gente fala de terra, né? Quando a gente vai sugerir a terra e construir com a terra, não é uma questão assim é além, né, de uma questão estética, de emoção, de função, né? Ela vem carregada ali de questões uma discussão de transferência de tecnologia, de questões sociais e trabalho. Então, e acho que eu vejo isso em arte, seja na escultura, né, num quadro, em coisas assim, e acho que eu vejo isso também na arquitetura. Parece meio óbvio, não em toda a arquitetura, né? Tem muita arquitetura que é construção. Então, acho que para mim fica meio, acho que vai junto, assim, ó, navega junto. Pode ter um pé. Então, eu acho que também pode ter um pé. Sim, né? sim. Mas eu acho que a gente começa como, né? E aí a gente pode até chegar nesse Aí acho que eu diria assim, o arquiteto ele é mais um técnico do que um artista. E não é o arquiteto que escolhe a arte daquilo que foi feito por ele, né? É a sociedade que escolhe que identifica se aquilo é relevante socialmente ou não, né? Você pode achar que é o prédio mais bonito do mundo, super artístico, tem essa função, mas se isso não for aceito, as pessoas não entenderem também isso, também não faz sentido. Mas está ligado muito à carga cultural e à provocação que ele está falando. Exato. Às vezes a população não espera receber um prédio daquele. Sim, sim. Às vezes ele um lugar, uma praça, um edifício, não espera receber aquele espaço com aquela qualidade e com aquele objetivo. Então, às vezes você provoca, você surpreende. E até a sociedade entender o papel dela naquele lugar, entender o lugar, ver como é que ela vai vivenciar aquele espaço, demora um certo tempo. Então, pode ser que no primeiro impacto aquilo seja não aceito,
Mas ao longo da vida Ele vai do ser espaço, recebido, vai né? ser Às recebido. vezes algumas gentilezas urbanas. Às vezes os espaços são requalificados, são Sim, redesenhados, né, em função do que as pessoas Eu gosto pedem. muito quando você fala dessa questão tem o primeiro ponto que é a função crítica do artista, do arquiteto. Eu acho que o arquiteto tem que ter uma postura crítica. Então, ele é parte artista, eu imagino que sim, né? Mas quando você vê, por exemplo, um prédio que nem uma ASP da vida, né? Ele é um prédio imponente, agressivo, se você for para ver, mas ao mesmo tempo ele tem uma gentileza com o espaço do térreo dele, integrado com a cidade, que recebe as pessoas se escondem lá do sol, enfim, tem uma função associada, né, à arquitetura, e ele é apropriado pela sociedade como um elemento, e vira um ícone, né? Não é todo prédio que você cria a sociedade aceita, mas nesse sentido, assim, talvez, né? Não sei, o que vocês acham em relação a isso? De novo, eu acho que é o lugar. Sim, Se você pensar na Avenida Paulista como um espaço totalmente ocupado por edifício, em que tem suas portarias e suas grades, sem essa a gentileza. população ela acolhe esse espaço porque é um espaço que ela pode acessar. Entendi, Então, no primeiro momento, ela não tem uma barreira que impede ela de entrar, entendi. como o Ela resto de toda a ocupa. avenida. Então, isso dá liberdade para ela poder pisar e usar a sombra do edifício. Sim, E a partir do momento que você usa, que você se apropria do espaço, você se sente mais à vontade com ele. É isso que eu falo, às vezes, de você ter essa vivência do espaço. Sim, Então, quando você sim. pega o contexto da Avenida Paulista, que é uma série de prédios fechados e por portarias, e você pega uma área aberta como essa, que não é uma praça, é um prédio, Exato. né? As pessoas se surpreendem e acabam E é usando. concretão, né? Se você não tem... Aconteceu a mesma coisa com a estrutura Moreira Salles, na mesma Avenida Paulista. Também tem um térreo livre, né? Sim, O Sesc está um pouco mais à frente. Então, os edifícios que se arriscam a abrir um pouco mais para a cidade, sim. eles recebem as pessoas, né? A gente está muito mal acostumado, porque a gente vê cidade sendo construída por condomínios, né? A cidade agressiva, né? A cidade É a cerceada, cidade isolada, a cidade cercada. murada. Então, você anda entre muros, né? É muito triste você ver isso. Então, quando você vê um espaço como esse que você pode sentar sem ser cobrado, sem ter que prestar De graça, conta entre porque aspas. você está lá, você vai porque você quer, Exato. livremente, isso te dá uma certa liberdade de poder usufruir do espaço. Isso faz a cidade ser mais amistosa, eu acho, mais E agradável, é a né? postura crítica do arquiteto em função da cidade. É, Como é que o edifício público interfere com a sua propriedade privada? Quer dizer, como é que Sim. ele, mesmo sendo uma propriedade privada, ele pode receber o público. inclusive, quer dizer, aí eu acho que vem uma questão assim de que tem a ver, quer dizer, que o projeto, a proposição feita, ela vem dentro, você tem um histórico de arquitetura, né? Sim. Então, Não cria do nada, né? então existe isso. Você sempre tem a referência do passado num determinado desenvolvimento dentro de um social qualquer que seja. E o projeto, ele pode, claro, ele acaba necessariamente, acho que é quase impossível fugir disso. Você se alimenta desse histórico e dessas referências, né, na hora de projetar. Sem dúvida. Ao mesmo tempo, você, com uma visão crítica sobre você pode escolher o que você acolhe desse histórico. Sim. E o que você exalta, contesta, para realmente propor, Sim. de repente, não, por que tem que ser todos os prédios com suas grades? Aqui é outra história, proponho diferente. É o caso do Artigas e a FAO. Não é? Você Exatamente. tem uma proposta completamente diferente. É interessante isso, né? E acho que, assim, um pouco do que a gente propõe com a ideia do arquiteto raiz, né? Assim, o arquiteto pé no chão, vai na obra, que entende o que está fazendo, que projeta em cima de um conhecimento técnico daquilo que foi produzido, né? Daquilo que foi materializado, né? Hoje a gente vê uma formação de levas de novos arquitetos que, não sei se as faculdades não consideram isso. O que vocês acham dentro desse contexto? Isso, o arquiteto está deslocado dessa posição crítica social que ele deveria ter? Aonde que vocês entendem que existe uma quebra entre essa continuidade do que a gente está conversando para o que se propõe hoje em dia, para o que se pratica hoje em dia? Porque o que se pratica geralmente é o oposto disso, né? É o luxo, é a estética a todo custo, enfim. Eu acho que essa é a ideia geral, mas não é a verdade. A impressão que eu tenho é que existe um distanciamento completo das universidades da formação do arquiteto. Primeiro, do modo de produzir.
Ele está completamente desassociado, desligado de como se faz uma construção, ou uma escultura, ou uma Sim. ponte, ou como se constrói uma cidade. E é Você matéria, vai né? desde o Você objeto construir. casa até o objeto cidade. Quer dizer, a gente perdeu a mão de como se faz. Isso passa bem distante do que é arquitetura. E Está isso passa falando o seguinte, na na formação. formação. Então isso gera um desligamento completo. É, mas essa questão de formação mas mesmo. politicamente, mesmo que você queira agir do ponto de vista urbano, são poucos instrumentos, são poucas as oportunidades que você tem para poder agir. Sim. Você quer agir com habitação social, muitas vezes você está restrito à política pública. Você tem que estar ligado a um órgão público. Você, como cidadão comum, são poucos os que conseguem, através da Minha Casa Minha Vida, achar um jeito de interferir enquanto arquiteto. Né? Entendi. As portas são todas fechadas para a gente. Ou se você fazer uma escola FDS, tem toda uma cartilha, né? Mas Formatado. para você chegar a fazer essa escola, Sim. você tem que receber sim. um convite. Né? Então, não é eu quero fazer uma escola, eu vou lá, me cadastro e... Entendi. Né? Você tem que receber um convite. Então, É bem restrito, talvez, né? Eu acho que essa função social do arquiteto está um pouco cortada Sim. pela dificuldade que tem de entrar nesses mercados mais Da relação, públicos. talvez, com a política, você acha ou não? Totalmente. Totalmente. Na prefeitura, você tem pouquíssimos arquitetos trabalhando com projeto. É Tem verdade. pouquíssima burocracia, contratação de né? projetos públicos para arquitetos. É. Você desenvolve com equipes que muitas vezes nem tem arquiteto. Né? E aí você está ligado depois, Eles você vai estar ficam ligado à lei restritos à de burocracia, né? licitação, que depende de uma construtora que vai dar o menor preço, muitas vezes nem é a menor prática, e muito menos está ligado com o projeto que está colocado ali, é o preço que está valendo. E às vezes São algumas amarras é ali que não tem o que direcionamento fazer, né? político, né? Faz sentido. O que você acha, Marcelo? Você acha que a gente, como formação, Ah, faculdade? eu não sei, eu estou um pouco longe ultimamente Sim. de faculdade, enfim, desse ambiente, né? Eu já dei aula e tal, mas mais lá atrás. Eu não sei, eu acho que a gente tem, na verdade, é difícil generalizar, né? Porque você tem, aparentemente, a gente acaba tendo a impressão de que o mercado que existe para a arquitetura é o mercado do filão que tende para o luxo ou Sim, para o alto sim. padrão, que é o É o que todo mundo terminologia desvia, que aquela... se usa, né? O tal do alto padrão. Até o termo é engraçado. Mas Bastante complicado. eu não sei se é realmente isso, entendeu? Porque você tem... porque, sei lá, hoje quando você anda por São Paulo hoje, né, que está para as grandes cidades de Major que estão nesse momento desse boom construtivo louco que veio aí dos últimos anos, o que você vê, basicamente, o que aparece, pelo menos assim, né, não estou falando, quando estou falando anda pela cidade, não estou falando, a cidade de São Paulo é enorme, né? Dá para andar por todo tipo de lugar. De lugar. Sei. É que os lugares, enfim, mais centrais, onde tem mais a circulação que você acessa e tal, a impressão que você tem, você está num nicho do alto padrão, né? Sim. Dos lançamentos imobiliários e tal, das construtoras que se direcionam para vender para uma população, para um comprador de alto poder aquisitivo, né? E num lugar, por exemplo, São Paulo... Mas você tem uma das maiores construtoras do Brasil, que é a MRV, que não faz nada disso, entendeu? E que tem arquiteto Constrói. trabalhando Sim. e faz projetos que eu ultimamente andei dando uma fuçada e me surpreendi um pouco, confesso a vocês. Assim, Positivamente? Positivamente. Com Legal. algumas coisas que eu não se estava acostumado muito a ver, entendeu? Em empreendimentos de Minha Casa Minha Vida, entendeu? O que, por exemplo? A abordagem que eles estão começando a usar para grandes empreendimentos deles, assim, que vão ser vendidos dentro do programa Minha Casa Minha Vida. De desenho urbano, de proposta, de trabalhar uma coisa, sabe, que não é só fazer aquele predinho, aquela casinha e pronto, e não, sabe, está tendo uma coisa um pouco diferente, e conheço arquiteto que está trabalhando para eles, assim, que
Me Você ficou mostraram umas surpreendido, que coisas, eu legal. fiquei surpreso, Que entendeu? legal, que legal. É. Porque você tem a arquitetura funcionalista da, sei lá, da pós-Segunda Guerra, era para reconstruir a Europa, por exemplo. Assim, é construção em série, é gabarito, enfim. Acho que talvez quebrar um pouco isso, né? Criar esse contexto urbano, pensar em outros valores associados à cidade, né? Construir a cidade, né? Mas a cidade, ela te impede disso. Ela não é Assim, gentil, né? a cidade hoje, a legislação urbana hoje, ela beneficia grandes empreendimentos. E ela não constrói É, pontes, né? Ela Assim, constrói muros, né? porque, assim, se a gente pudesse construir pequenos edifícios em volta da cidade toda, Sim, você contrataria um pequeno arquiteto, você contrataria um pequeno construtor, um pequeno sim, pedreiro. sim, Então você teria uma coisa mais distributiva. sim. Não que não tenha que ter os Mais grandes democrático, edifícios, mas talvez. talvez a gente conseguisse um efeito com uma densidade menor ou mais distribuída, ao invés de mais concentrada em pontos muito específicos, que geram todo esse monte de problema de trânsito. Eu acho que a lei, quando você perguntou se a lei é uma barreira para a gente poder atuar, né? Sim. A lei e a política, eu acho que ela deixa um pouco a gente de fora. Você está acostumado com a lei, né? E aí, tipo assim, como que você aprova um projeto na prefeitura que você fala que é de taipa? Não. Tem todo um... Acho que é tudo muito complexo, assim. É. Eu vejo hoje um pouco de tudo, né? Como o Marcelo falou, tem coisas, sei lá, da MRV, eu não conheço, mas enfim, tem coisas interessantes acontecendo aqui, de ocupação de território e tal. Mas é curioso porque, assim, às vezes a gente anda, né, nesses locais de alto padrão, altíssimo padrão, ou triplo A, coisa e tal. Muitas vezes você vê situações muito semelhantes de ocupação de território, assim, muito semelhantes a locais de baixo poder aquisitivo, assim, né? Enfim, até de desenho urbano e tal. Mas eu acho também que vem aparecendo gente provocando novas situações, tanto lá numa MRV da vida, lá no Alto Padrão, enfim, nesses lugares. Mas acho que assim a gente vive um momento talvez do mundo, acho que daí não é uma coisa da arquitetura, e as pessoas estão numa busca, às vezes eu brinco assim, elas estão buscando chegar lá no pote de ouro no fim do arco-íris. É um negócio que não existe. Está todo mundo buscando lá, né? Uma Então, meio assim, utopia, assim, sei lá, uma mas distopia quase. não sei se é utopia, mas assim, a busca por um status na sociedade, por ter a casa que mostra não sei o quê, o lugar que mora, né? Acho que aí, assim, daí o mercado imobiliário se aproveita disso de uma maneira, Avassaladora. vou usar um termo meio estranho assim, mas de uma maneira inteligente, Total. né? Porque eles Sim. se aproveitam dessa situação, Sim. né? Então a gente vê esses lançamentos, né? Como você falou, né? Esses lançamentos dos edifícios, das grandes torres e tal. Esses dias alguém comentou comigo que, não sei se é em Dubai, acho que é, alguma coisa assim, que tinha um prédio muito alto e agora fizeram um prédio mais alto. E aí esse prédio que, sei lá, 5 anos atrás era mais alto, está desocupado porque ninguém quer. Porque ele já ficou para trás. Verdade. Arquitetura de espetáculo total, assim, né? Agora, eu vejo, assim, alguns movimentos acontecendo com colegas nossos que trabalham nesse outro lugar, assim, do bem-estar, né? Do bem-estar real mesmo, né? Como que é o local, como é que enfim, como é que seja num condomínio, num loteamento, assim, como que isso vai acontecer, como que essas pessoas vão conviver juntas e tal. Aí eu vejo isso acontecer, né? Gostaria de ver mais, né? Mas aí é isso, acho que é esse mundo maluco que a gente vive do poder financeiro, né? Que vem e mas é uma vai educação. tomando conta Você de tem tudo, razão. né? Nos meus projetos, eu tento fazer isso. Você precisa de tudo isso mesmo.
Mesmo essa com o cara provocação. que é uma casa de 1.000 metros quadrados, Não, você por precisa exemplo? disso. Do que você realmente precisa? Sim, Sabe, a gente precisa construir 1.000. Se você compra 1.000, você vai construir 1.000. sim. Até que ponto Questionar a o próprio casa... cliente, né? Exatamente. Eu acho que isso faz parte talvez, dessa provocação, que mundo que a gente vai, né? Sim, Não é que você pode construir os 1.000, você precisa construir os 1.000. Você vai reclamar daqui a pouco, você não consegue andar na casa, você não se encontra sim. na casa ou no trabalho. Como é que você diminui essa relação? Como é que você vai ser mais gentil com o seu vizinho? Você tem uma área verde um pouco maior, você permite mais insolação para o seu terreno, mas para o vizinho também. Como é que Sim. você, mesmo dentro do condomínio, como é que a gente Você consegue não ter se esse isola, né, equilíbrio? no seu muro ali, né? Como é que a gente consegue ter um equilíbrio no sentido urbano do condomínio mesmo? Como é que a gente consegue, com a arquitetura que você faz, melhorar um pouco a qualidade do ambiente geral? É claro que você, às vezes, vai ser uma ou outra, É uma mas ponto. pode ser o começo de uma transformação. Né? Usar a tecnologia da Taipa ou a tecnologia de outras alternativas, que hoje talvez a gente não tenha a mão de obra suficiente para poder dar conta da demanda para tudo isso. Né? A gente volta para a Exato. questão da mão de obra. E Mas com eu os acho que é um clientes, processo de... você que lida com os clientes dessa forma mais crítica. Você consegue chegar neles Sim. e questionar Sim, eu isso, né? discuto Isso criticamente é o que ele muito quer. legal, Não, assim. a discussão com ele é uma discussão crítica do que ele quer. Sim, Para entender exatamente o que está passando pela cabeça, para depois entender o terreno, o lugar, sim, sim. para poder fazer uma proposta para ele que... E às vezes fazer uma pergunta para ele que vai fazer ele pensar se aquilo que ele tá querendo é ele que quer ou alguém que vendeu a ideia que ele quer aquilo. Ou a entendeu? imagem do Instagram que mostrou para ele que aquilo é o mais bacana. Também, É, também. tem uma coisa que eu sempre escutei, não sei de quem é aí, mas que fala assim, valor de uso e valor de troca. Né? E hoje, acho que assim, a gente vê muito o valor de troca. Então, assim, mas isso aqui valoriza, né? Pô, mas você não está fazendo para sua família, para você morar, enfim, criar teus filhos e tal. Está usando isso? Então, não, mas mas eu preciso fazer alguma coisa que amanhã eu vou vender. Então, acho que é essa situação que a gente enfrenta de uma maneira, sei lá, difícil, assim, de lidar com. Mas hoje as redes sociais e as imagens até nos ajudam nesse ponto. Porque antigamente a gente tinha uma visão congelada do que era o tipo da construção que você tinha que adotar. Meu apartamento tem que ser assim, meu Sim. condomínio tem que ser assim. Era mais rígido, né? É rígido, só tinha aquela revistinha. Hoje você consegue, às vezes, receber imagens que te mostram outros horizontes, sabe? Sim, sim. Isso é um lado Você bom, vai né? discutir, Um reflexo positivo. assim, a tecnologia construtiva, o jeito de ocupar o terreno. Eu acho que Explorar isso muda. outras ideias E também. eu acho que né? aí faz parte do arquiteto, Sim, enquanto sim. postura crítica, questionar essas coisas mesmo. Até se apropriar dessas tecnologias e dar um outro uso, né? Dá um outro uso. E tem uma coisa também que a gente vê que é a coisa assim, o exemplo agora está na moda, não é na moda, mas tem se falado muito disso, né? O exemplo arrasta, né? Então é isso, a gente tem que tentar bater o pé e fazer. Então vou fazer sem muro, vou fazer a frente livre, vou fazer uma fachada ativa, né? Uma fachada comercial, não vai ter portão. Assim, e a gente vê acontecendo isso. Vê. Isso acho que E você vê a transformação na cidade por isso está sim, acontecendo. sim, Eu acho sim, muito bacana isso. Eu acho que não tem, como a gente falou aqui, o Marcelo falou, não dá para generalizar, né? Acho que não é assim, a arquitetura está assim. Sim, sim. Acho que tem meio de tudo. Assim. Mas pode caminhar para isso. Sim. Né? Esses exemplos da fachada ativa. Eu acho que nessas legislações mais recentes, né, as coisas sempre acabam começando em São Paulo, né, assim, né, dessas questões de adensamento, de cidade mais compacta, enfim, e o que veio junto nessas legislações, né. Eu acho que a gente agora já tem quantidade suficiente de coisa construída dentro dessas legislações em que você consegue ver alguns resultados muito positivos. Ao mesmo tempo, você tem muita reclamação em relação a problemas que vieram decorrentes, e daí dá para você identificar, mas por que ocorreram esses problemas, né, nesse assunto? Daí você vê que tem problemas na elaboração da legislação. Né? Então, por exemplo, essa questão da cidade compacta, do adensamento, eu acho que é inegável que é um valor a ser
considerado e absorvido. Porque Sim. realmente não dá para você imaginar que você vai continuar Horizontalmente, espalhando sim. forever. Infinitamente, né? E, Assim, o custo de infraestrutura. pois é uma grande. coisa, enfim, insana, né? Por outro lado, quer dizer, você tem que pensar qual é o limite disso, né? Na hora que você olha para o local que sofre o adensamento, o que são os problemas que surgiram disso, né? Quer dizer, por exemplo, tem muita reclamação sobre a perda do caráter do bairro. Sim. A escala muito grandiosa, a Sabe, falta de você pega, de né, um intimidade bairro, com o seu vizinho. bairros que eram predominantemente de horizontais, de casas, predominantemente residenciais, com comércio local misturado e tal, que de repente, sabe, em questão de 4, 5 anos, Mudou. foi tudo abaixo e virou um monte de prédio enorme, Sim. com um monte de lugares que eram referências do bairro, Desapareceram. absolutamente somem de um dia para o outro, e você fica com, enfim, com uma coisa meio... Amorfa, né? E quando a cidade está despreparada, Não. aí é pior ainda, porque no lugar que você tinha 4 casas, Você soube num uma quarteirão. píriga, exato. você tinha 4 famílias morando ali. Você põe um prédio em que tá 180 famílias morando por ali. A mesma E rua, vão sair mesma para trabalhar no largura. mesmo horário, voltar do trabalho no mesmo horário. E sair pela mesma rua. Quer dizer, a Não cidade sai. que não se prepara É. para esse adensamento que seria desejável, Medeiros, né? você acaba Eloy. perdendo qualidade. Medeiros, Eloy e outros lugares. Mas então, é a falta de planejamento. É você e largar aí- para a iniciativa privada um papel que não é dela. Preparar a rua, ou preparar a cidade para receber um adensamento como esse. E daí, quando você vai olhar como essas legislações são feitas, quer dizer, eu trabalhei bastante com legislação, então é uma coisa que eu sempre fico fuçando para ver como é que são as coisas. Você precisa, na hora que você propõe um adensamento assim radical, né, como é o que acaba sendo proposto nessas situações, você precisaria ter, a hora que você vai definir quais são as regras para ocupar ali para esse adensamento, você precisaria ter uma leitura prévia muito bem feita do lugar, Exatamente. para daí estabelecer a regra. Mas a regra acaba sendo feita na base de um número, entendeu? Você estabelece índice. Isso, pai. Pura e simplesmente. Nesse perímetro, índice tal, gabarito tal. No vizinho, do lado de lá da rua, é o contrário. Aí você tem um prédio de 20 andares. Então é uma coisa que realmente é um desrespeito absoluto ao lugar que ali existia, né? E aos elementos muitas vezes positivos que ele tinha. Poderia manter. Que poderiam ser mantidos. É só uma questão de você ser um pouco mais, menos tábula rasa na hora de fazer a proposta Mas os arquitetos dos critérios de ocupação, né? Mas são os arquitetos que definem isso, que fazem essas Olha, leis, ou são os advogados? Não, você tem arquitetos, senão você fica né, muito formatado. nas equipes, enfim, que trabalham na formulação de plano diretor, em geral você tem. Você tem arquitetos. Mas, em geral, você tem... Aí é um problemaço. Aí é aquela coisa da complexidade que ele estava falando agora há pouco. Aí é um Porque a problemaço, cidade não porque... Você não envolve a cidade na discussão. Porque o envolvimento é pequeno, muito menor do que deveria ser a participação das pessoas que estão ali, que poderiam opinar sobre, não, isso eu quero, Esse isso valor eu eu não quero quero. manter, esse valor você entendeu? pode mudar. Abrir esse poder de escolha e trabalhar nessa negociação Então, isso deveria local, ser muito né? mais participativo, né? Sim. Você deveria se dar muito mais tempo e recurso para fazer essa leitura que vai basear as regras que você vai propor em cima. E você tem o outro problema, que é que daí você faz a proposta, vai para a Câmara. E aí muda. Até- Você não conversa. Quando eu falo de conversar com a população, é até para você entender as potencialidades que aquela comunidade naquele local ela te oferece. Aproveitar bem o A recurso, potencialidade e a dificuldade, né? Exato. Até tem, né, consultas públicas, Tem. as audiências públicas e tal, mas aí também tem uma coisa que envolve um pouco a nossa cultura enquanto sociedade, né? Participar. De participação. Exatamente. E aí eu já participei de algumas audiências públicas de plano diretor, assim,
Teve uma época que eu dei aula em Bragança Paulista. E aí participei lá pela universidade, enfim, situações assim. E aí você vê lá, sei lá, vou falar de uma maneira meio boba aqui assim, mas tem 3 pessoas da sociedade civil, sei lá, moradores do bairro e 30 do mercado imobiliário. E aí 30 falam mais que 3, e aí muda-se. Devia ser o contrário, né? Devia ser o contrário, né? Então a gente tem essa eu acho que a gente tem uma vou falar de uma outra coisa, mas que tem a ver com isso. A gente tem uma deficiência cultural ou de educação de não entender que o espaço público é nosso e não de ninguém. Sim. Muitas vezes o que a gente Isso faz muita percebe é diferença. que às vezes as pessoas acham que o espaço público é de ninguém. Não, o espaço público é nosso. Para ser apropriado. Então, quando você vê assim, a pessoa compra um terreno e a primeira coisa que ela faz é murar o terreno para dizer, bom, agora isso é meu. Então, daqui para dentro é meu, eu cuido, ponho lá um monte de placa que é proibido entrar. Agora, na rua eu jogo papel, eu jogo lixo, porque não é meu. Não, é seu também, Sim, né? sim. Então, acho que isso é um problema muito grande que eu vejo, né, da nossa sociedade. Continuando nesse problema da sociedade, e voltando a falar das faculdades de arquitetura, eu não sou da faculdade, Sim. mas eu participei de muita audiência pública e plano diretor quando eu era presidente do IAB de Jundiaí aqui. A gente se conheceu até naquele tempo que eu era do IAB. Mas mesmo para você juntar os nossos próprios colegas arquitetos para discutir a cidade, você não consegue. Não importa se ele pensa de um jeito, eu penso de outro, ele pensa de outro, mas você não consegue nem juntar essas 3 pessoas para falar sobre a cidade. A sociedade hoje, ela entrega a cidade para alguém resolver para ela. É uma coisa que vem de longe isso, essa tradição brasileira de entrega que alguém resolve, e aí o mais esperto resolve. Sem dúvida. É o que a gente está vendo. Alguém vai ocupar o espaço. É esse movimento dos condomínios, porque daí a pessoa fala assim, bom, lá dentro do condomínio, beleza, a gente aqui se resolve. Do portão para fora... Eu lembro no começo dos anos 90... Sei lá o que vai acontecer. No começo dos anos 90, na região de Campinas, naquela região de Sousa, saindo de Campinas, tinha uma série de condomínios com muros de 6, 7 metros de altura. E você caminhava assim, acho que por 20 minutos até chegar no seu portaria. E quantos sequestros estão acontecendo naquela época dos sequestros? Porque você tem segurança. Porque era a segurança é essa. A segurança está lá dentro. Assim, aqui fora não acontece nada, né? Não, mas você potencializa a insegurança nesse espaço público. Exatamente. Você cria uma barreira que nem o cara lá de dentro enxerga. Essa talvez seja a grande diferença quando você vai para a Europa e vem para o Brasil, né? Essa coisa de você ter... É claro que tudo volta para a segurança. Sim. Você vai murar porque você tem um problema de segurança. Você quer ter dentro do seu condomínio a tranquilidade que você tinha na cidade que você imaginava lá atrás. Você nem vivia nessa cidade, mas você imaginava que naquele lugar que você mora, você tem que ter aquela segurança. Sim. E você, às vezes, abdica de pensar a cidade segura para pensar só no seu condomínio seguro. E aí você coloca um muro que tem 500 metros de comprimento e uma calçada de 1,5 metro que a pessoa vai ter que caminhar sem nenhuma tranquilidade, sem nenhuma outra pessoa para conviver. Na Europa você anda e você tem comércio, a pessoa sai daqui, ela mora em cima, ela desce e vai para lá. Você tem uma pracinha aqui, você tem uma outra variação do tipo da malha urbana, né? Aí você pode falar mais sobre do que eu, mas... E bem ou mal, esses a gente valores... volta o tema segurança, ele baliza muito desse isolamento, né? E bem ou mal, esses valores constroem literalmente o espaço urbano. Então, assim, será que a gente... o medo que a gente tem, ele se justifica para ter toda essa segregação? Ou será que isso tem talvez tenha a ver com algum movimento sociológico entre aquela comunidade, entre aquela cidade em si? Porque é uma manifestação física daquilo que aquele conjunto de pessoas mora, seja uma cidade pequena, uma megalópole. Claro, cidades grandes que nem São Paulo é uma coisa, mas tirando essas grandes cidades, você tem cidades menores. Né? Se olha o mapa, você vê como que foi construído, se tem ligação, se não tem... Culturalmente, esses valores estão intrínsecos na construção do espaço. Né? Só que a gente talvez viva talvez uma paranoia de medo que não é tão problemática, assim, não tem tanto problema de segurança, ou realmente a gente tem, sabe, aquela história do que veio primeiro, ovo ou galinha, sabe? Mas aí eu acho que quem mora no lugar. As pessoas que moram naquele lugar, elas se sentem mais seguras porque elas convivem naquele lugar.
Sim. Vou dar um exemplo meu. Eu moro no centro da cidade. Sim. Os amigos dos meus filhos, do meu filho, falam, como é que você mora no meio de Tem mendigo? medo, né? Naquele lugar escuro e sujo. Sim. Primeiro que não tem mendigo no centro. Tem alguns moradores de rua Sim. que estão ali por uma questão, vai saber por quê, mas Vinícius. existem essas pessoas. Sim. Talvez eu, por morar lá por muito tempo, não tenha mais tanto receio quanto Você já as se pessoas que sente mais passam por lá. seguro, talvez. E tem uma questão de gênero, quer dizer, eu sou homem. Sim, sim, né? sim. As mulheres se sentem muito mais inseguras, é uma cidade que é muito pouco iluminada. Então, é difícil você, voltando à complexidade, Então não dá, é óbvio que não dá pra claro que quando generalizar você está nada. num lugar que sim. você conhece e convive mais tempo, você fica mais seguro porque você conhece a vizinhança. Sim. Você Se sabe você os vai passar por aquele caminhos. lugar, sim. você não conhece direito, a rua está meio escura, você fala, opa, será que eu posso passar por ali? Isso vai gerando essa insegurança, que pode levar a outros Sim. desdobramentos. E acho que uma coisa leva a outra, né? Uma coisa retroalimenta a outra de forma negativa. Negativa. Essa eu acho que é a questão, né? Negativo. A gente volta a não discutir a cidade positivamente. O que eu faço para melhorar? Eu começo com a iluminação. Na década de 90 tinha uma discussão na Diadema, naquelas cidades do ABC paulista, de como é que eu dou a condição mínima para o favelado morar nas favelas. E eles pediam que você tivesse o pavimento só. Eles não pediam nada demais, eles só queriam que eles pudessem subir até a casa ou descer de lá Sim. sem pisar no barro. Que é um mínimo, né? Então, assim, às vezes Uma vida urbana. as demandas que eles fazem não são tão complexas a ponto de você ter que terminar com aquele moradia, Sim. né? Mas como é que você dá um pouco mais de dignidade para a pessoa poder chegar e sair da sua casa? São pequenos... Mas a gente precisava ter uma constância nessas pequenas evoluções, né? A gente não podia ter que mudar a cada administração. Às vezes o que você evolui numa administração, na outra você acha que aquilo não valeu porque o partido era esse. O cara partido joga era no aquele. lixo. Aí você tem valores diferentes e você prioriza esse ou aquilo. Às vezes aquele passo que deu para frente, o cara dá 3 passos para trás e fala assim, pô, tem que construir de novo. E você fica naquele Sempre. patinando, né, Marcelo? Acho que isso é complicado, né? Em relação, mudar um pouco na parte de, sei lá, todo mundo fala de arquitetura sustentável. O que vocês acham que isso é uma tendência, isso é uma moda, isso é um valor que vai ser intrínseco? Como a gente trabalha? Uma necessidade. Eu também acho. Isso é uma necessidade urgente. Eu acho que é um valor que tem que ser Inegociável. estabelecido. Inegociável. 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 Porque eu Cada acho vez que fica mais na cara, mais né, evidente. Entendeu? Não dá para... E nessa Negacionismo Exato. nessa E quando hora você me é conversou, imbecilidade, Você sabe? pergunta para o seu cliente, eu pergunto exatamente isso. Quer dizer, eu Legal, coloco esse legal. tema, eu coloco na mesa para discussão. Né? Até que ponto a gente vai, cara? A gente vai construir vai fechar tudo mesmo, nada de permeabilidade, nada de nenhuma plantinha para você. Exato. E aí Sim, eu relação, acho né? que isso tem que ser incorporado radicalmente. Os Eu currículos, né? acho. Eu concordo. E no íntimo da radicalmente pessoa. Sim. como Como cultura, um valor, assim, eu estou pensando agora na atuação profissional do arquiteto. Você tem que incorporar isso no seu projeto, seja como for, tudo que der para fazer. Tudo que for possível. Tudo que exato. for possível, qualquer é o mínimo, centímetro, Que seja colocar telha qualquer branca para mudinha de diminuir esse calor. planta, qualquer Exato. coisa. Qualquer pé de mato você resolve, mas a gente tem que começar começar a provocar essas conversas, sabe? Sim, Enquanto a gente não sim, provocar sim. E não mostrar que é importante e não tratar isso como uma necessidade urgente, tchau. Não, Mesmo porque tá na eu cara. acho assim que dá para você incorporar isso Sem perder qualidade. sem perder, aliás, ganhando qualidade, Muita entendeu? qualidade. Não é sem É perder, ganhando ganhando, qualidade. exatamente. Dá para ganhar qualidade, Pelo sabe? contrário, exatamente. Claro, né? sabe? Eu vejo assim, eu tive um professor na pós-graduação, ele falava assim, que é muito diferente quando você olha para um opcional. Então, o exemplo que ele dava lá na época era do carro. Aí eu compro um carro e escolho opcionais no carro. Aí, quando eu escolho opcionais, o carro vai ficando mais caro, né? E os atributos verdes ou o assunto da sustentabilidade, ela não é opcional, ela é premissa. Né? E aí o arquiteto tem que chamar a responsabilidade para si e falar, bom, eu vou resolver o que você quer e tudo isso vai estar lá. Né? Exatamente. Agora... como valor agregado. Exato. Né? Só que aí a gente vê, né? Assim, Mas o ar-condicionado,
Ele é um opcional ou é um item de série, André? Não, então, porque assim, só que aí a gente Depende do projeto. Aí depende da qualidade do projeto. É isso que vou falar, vou dar um É uma exemplo aqui. provocação, Ó. de fato. Ele é um opcional, Sim. não é item de série. Porque se você cumpre as regrinhas que a gente aprende na faculdade, né, é muito Você não precisa provável que gastar você energia, não vá precisar ter ar-condicionado. Né? Fato. Eu lembro do Luiz, trabalhei com o Luiz Quiquer, que é um arquiteto de São Paulo. É. Ele trabalhava com conforto e... Xerico. Exatamente. E ele falava assim que a gente não tem que ter aberturas mínimas. A gente tem que ter aberturas máximas, porque a gente mora num país. Ao A gente tem que contrário. se esconder do sol, a gente tem que se proteger do sol. Então, Isso aí. eu concordo com ele. O ar-condicionado é opcional, muito opcional. Mas muito. Não, Então, e só que- se vê o contrário, né? Você vê que numa crise de, sei lá, de calor, o consumo energético vai nas alturas, né? E aí, óbvio, o sistema hídrico, o sistema de geração de energia não consegue dar conta. Né? Aí você gera um outro problema. Né? Então, assim, de fato, assim, é um opcional que as pessoas enxergam como item de série. Então, eu acho que é parte do nosso papel também crítico como arquiteto falar assim, cara, não usa essas coisas. Vamos tentar fazer um projeto que não precise. Né? Vamos fazer um projeto que não precise. Tem várias formas de você. Mas para o arquiteto fazer isso, ele tem que assumir uma responsabilidade. Sem dúvida. E que isso a gente vê que poucos, vou brincar assim, Sim. né? Poucos colocam mata a bola no peito e fala, eu vou resolver isso e vou fazer. Sim. Né? A maioria é aquela coisa que a gente estava falando, né? Pô, segue uma tendência, segue coisas aí que estranhas Você de precisa arquitetura. bancar uma possível, bem provável resistência, muitas vezes, Sim, né? E No tratamento com o cliente, enfim. Ou muitas vezes Mas passar depois pela ele própria... morando, assim, pelas experiências que eu tenho, depois ele morando, ele É outra coisa, né? reconhece. É. Ele fala, poxa vida, não preciso mesmo. Mas eu acho que até às vezes até a própria ignorância do próprio arquiteto, de não saber propor isso, de faltar com qualidade técnica de desenhar Sim, uma mas eu tô solução falando boa. de Não, puxar você a vir com responsabilidade, segurança e fazer, exato, né? Você claro. tem que fazer. Exato. Confia que você vai. E aí eu volto na história de que, olha, eu não sou artista, eu sou técnico. Entendi. E aí, como técnico, eu A vou gente resolver sabe. isso para você. Eu tenho que resolver e tem solução. final, Tá aí a solução. A solução entendeu? é essa. É saber bancar de fato isso, isso. inclusive, Ter essa... Isso seria muito interessante até para definir assim, pô, esse aqui é um arquiteto bom ou não é bom, né? Resolveu isso ou não resolveu. Na hora que você põe Sim. um item de série, nossa, a casa Apelou é um inferno. pra Não, tem ar e pronto. É. Né? Mas tem situações que nem o ar resolve. Nem o ar resolve. Sabe, você coloca aquele pé direito duplo de vidro, virado para o sol poente. No Brasil, você pode colocar Não, ó, fábrica de ar-condicionado lá dentro, você não vai resolver. Teve uma experiência em particular interessante na clínica da Andiara, que a gente fez, né? Um consultório médico, né? Ali no Golden Office. A sala, um espelhão, assim, de vidro face oeste, né? Assim, total. Assim, e a área de estar, né? A gente colocou ar-condicionado, assim, do melhor possível e tal. Juro. Eu falei pro cliente, falei assim, olha, não vai ser suficiente o ar-condicionado. Ah, não, mas eu vou colocar o ar-condicionado. Beleza. Eu já sabia que ia ter problema, né? Dito e feito, se chegasse, colocava assim, a mão uns 20 centímetros do vidro, você sentia o calor, assim, irradiando para dentro do espaço. Aí eu falei assim, olha, vamos colocar? A gente orçou uma película térmica, cerâmica e tal. Eu falei assim, bom, para aquela situação é a única alternativa que dá certo. Eu falei, bom, beleza. Não vou colocar porque é caro. Ok, né? Fica no ar-condicionado. Não deu uma semana da clínica funcionando. Vou colocar o negócio na hora, porque estava muito quente. E realmente resolve, ajuda a resolver, né? Mas aí é o projeto do edifício. Exato. Aí o cara Você vai achar uma solução paliativa. exato, pequenininha. Não é dentro do contexto urbano, né? Enfim, que eu acho que é um pouco dessa Da responsabilidade profissional. Exato. Isso é uma responsabilidade profissional quando você faz isso. Você fazer um prédio de vidro no hemisfério norte, sei lá onde, já não é mais, né? Sim. Mas você está mais tranquilo do que aqui nos trópicos. Agora aqui. Agora, devia ser mais... Quantas vezes a gente não vê o prédio, né, de todos os arquitetos que a gente já que são referências para a gente, Sim. que resolveram sem ar-condicionado, ou pelo menos protegendo as faces para Sim. recebe mais insolação, né? É a falta de, como o Marcelo falou, de olhar para o passado e Usar ter a referência. referência. Né? E referências boas não faltam, né? Não, Nenhuma. Ou- A gente nenhuma. tem muita coisa legal, né? No congresso no ano passado, no Congresso Mundial É. de Arquitetura, foi muito interessante Foi com uma galera bacana lá, né? foi uma galera bacana e que voltava para as raízes, Que legal. que voltava para os conhecimentos ancestrais, Sim. os povos originários.
Como é que você tratava da questão da construção com terra, né? Você vê a Lari, não vou lembrar o nome dela agora, lá de Bangladesh, como é que ela fazia um abrigo para quem sofreu um problema de terremoto, com bambu que custava $100. Botava uma família morando ali, coberta e protegida do vento. Né? Com bambu. Aí tinha um rapaz que era do Laos, acho que era Laos, que pensava na cidade que boia. Ele mostrava uma foto da cidade que era impressionante, porque você tinha 70% da cidade sob água e você tinha o centrinho de prédios. Mas o resto da cidade era toda flutuante. Então, como é que você promove ou desenvolve uma arquitetura para que a casa acompanhe essa variação de nível Não, e da tem água? como, né? Então, a gente volta, as referências, elas voltaram, e é até bom que a gente comece a conversar sobre isso. Sim. O Querer, que fala com a terra, de Burkina Faso, você tem a Ana Henninger, que também faz a construção com terra. Então, as referências eram outras nesse congresso, cara. E, assim, foi um negócio meio de você voltar para o Brasil e falar, completamente Mas diferente. Era só ler livro do Carlos Lemos. Sérgio Ferro. Sérgio Ferro. Você pegava tudo isso, mas a gente precisa voltar às referências, né, para poder... Mas é interessante que em alguns lugares do mundo essa discussão está voltando com mais força para as universidades, né? O que eu percebi foi que a discussão nas universidades lá sobre esse tipo de arquitetura e de referência climática é muito mais forte do que aqui. Aliás, aqui eu não conheço ninguém que está fazendo isso na universidade. Né? Na Unicamp a gente tinha bastante até nesse tipo de linha, assim, né? De repensar, de ir atrás, de provocar. Mas também acho que depende muito de cada turma que entra na faculdade, às vezes o interesse, o engajamento da turma, enfim. Existem algumas coisas que são específicas ali, talvez, né? Não sei. Mas acho que isso, como a gente estava falando aqui um pouquinho no assunto anterior, assim, acho que eu frequento bastante, sei lá, razoavelmente bastante, a gente é chamado para ir falar em universidade, nas faculdades de arquitetura e tal, para contar um pouco da nossa experiência de construção com terra. E é muito curioso, eu falei aqui que eu tive a semana retrasada no Mackenzie, e a professora lá que fez contato com a gente e tal, falou, olha, foi solicitação dos alunos. Legal. Os alunos fizeram um movimento aqui e vieram solicitar que trouxesse... Né, pessoas ligadas à arquitetura de terra e tal, construção com terra, para vir aqui falar para eles e tal. Lá na Unicamp, eu tive lá numa disciplina da Vanessa, junto com o Léo, que é um arquiteto de São Paulo, que a gente fez uma escola Waldorf em Valinhos, que é toda de terra, né, de taipa de mão. Legal. E os alunos também quiseram saber disso, conhecer e tal. Sim. Então, assim, eu fico... cada vez que eu vou numa história dessa, eu saio animado, assim, porque eu falo, porra, tem uma galerinha nova vindo, tem uma sementinha, né, tá cobrando, uma cabeça diferente, olhando para isso, né, dando essa atenção para isso. Agora, tudo bem, daí, sei lá, os professores que estão lá, né, uma hora isso vai reciclar, né? E aí vão aparecer... eu acho que a gente está num momento em que está... essas questões, né, de resgate de valores e conhecimentos, cultura de construção, então tá num momento propício, de certa forma, assim, porque eu acho que é a urgência mesmo, eu diria, sabe? A percepção da urgência. É necessidade, os exemplos estão muito evidentes. Né? Então, sabe, não dá para esconder para de tapete mais. Pois né? A gente está num momento de urgência mesmo. Assim. Acho que a coisa está ficando... A situação está complicada. Fora de controle. E daí você tem, né, ao mesmo tempo, tendo possibilidade, eu acho, que de estarem emergindo aí, né, vozes aí das culturas tradicionais, sabe? E que, de repente, são os mais bom senso que tem, é o índio, entendeu? Exato. Com toda a sofisticação de carbono, cultural nossa e tal, você lê quantas aldeias foram invadidas por Krenak, o Davi Copenau, você fala, é isso aí, o céu está caindo na nossa cabeça, sabe? Sim. Eles sabem onde vai ouvir. Literalmente, está caindo. Se reconstrói rápido. Eu acho curioso, porque assim... a gente às vezes olha, né, a gente arquiteto, né? A gente olha e fala, nossa,
indústria da construção civil polui não sei quanto. Os entulhos e tal. A gente é a indústria da construção civil. Aí eu faço essa provocação assim, né? A indústria é a gente, porque na hora que eu faço lá meu projeto e especifico material A, eu estou tirando pedido na fábrica, e se a fábrica polui, eu é que sou o principal agente, né? Então, tá na canetada ali, né? A transformação tá, de novo, eu gosto de insistir nisso, assim, a responsabilidade principal está no colo do arquiteto. De quem consegue a cidade. É ele que faz a cidade, né? Sim. É ele que gera a poluição, né? Assim, e é direto. Direto, total. Não é indiretamente, é direto, porque ele que especifica, ele que faz o projeto, ele que diz como vai construir. Sim. E aí, né? E de novo, e aí os arquitetos, né, não, lógico que não é generalizando, mas muitos foge disso, né? Então desenha algo ali e passa a responsabilidade para o outro. E aí o ar-condicionado vira Salvador. Vira Salvador. série, É o né? Salvador. Que ele não pensou, enfim. Exato. Mas tem, eu vou repetir, né? Tem muita gente nova vindo, né, se formando, com essa outra cabeça de olhar para isso, olhar lá atrás, resgatar, né, culturas de construção inteligentes, né? Muito. Cultura de construção Otimizadas. inteligente, né? Isso a gente tem, eu tenho visto muito, assim, isso é bem Em faculdade, animador. às vezes eu vou em faculdade, eu pergunto se o pessoal conhece o Porto lá o arquiteto lá do Manaus, tá. Severiano Porto. Sim. Porque, cara, Não, cara, ele fazia de arquitetura, o ambiente que ele tinha, Sim. e com todas as trocas com zero ar-condicionado. Não, fazer o edifício respirar, né? Respirar. Que é uma. Mas não tem, eu acho que essas referências, eu fico feliz de saber que algumas faculdades estão fazendo isso, estão te chamando. Isso é uma semente que está se plantando, né? Mas eu acho que a gente tem referências muito claras que a gente podia estar usando no dia a dia da formação dessa molecada. Sem E dúvida. que não estão sendo aproveitadas adequadamente. Né? Eu acho que também existe uma outra questão, que não é só a gente como profissional, assim, aprender a fazer isso, tendo a releitura do passado, mas também como a gente ensina ou mostra para as pessoas que são completamente apartadas dessa realidade de construção, mas que vivem em todo mundo vive num ambiente. Todo mundo tem um mínimo de experiência de arquitetura, né? Seja o cara na favela, enfim, o cara que mora numa barraca no campo ou o cara que mora numa mansão, né? Existe experiência espacial, existe arquitetura. Como que a gente, como arquiteto, que é um artífice, que é um cara que desenha, projeta, cria essas soluções, pode falar para essas pessoas? O que vocês acham? Assim? Como que a gente pode falar para uma pessoa, desde a criança que está vindo na escola, até, sei lá, o seu vizinho que tem ar-condicionado o tempo todo? Assim? Vocês acham que existe um papel ativo que a gente pode fazer isso? Coisas que a gente incorpora na nossa dia a dia, na nossa dinâmica, que você vou fazer uma festa com meu vizinho. Você tem uma oportunidade, você lança uma semente, por exemplo. Vocês acham que a gente tem essa possibilidade? Com quem cerca a gente? O que vocês imaginam em relação a essa questão específica, assim? De conseguir chegar em quem é completamente leigo da nossa área, esse nível de discussão, esse nível de reflexão. Conta aí, Guilherme. Eu já fui falar de arquitetura e sustentabilidade numa escola para do primeiro grau, assim, fundamental. Sim. Eu não sei onde é que desliga o fio. Porque você até consegue chegar na criança, muitas vezes, com toda essa questão da sustentabilidade, seletiva, mas tem uma hora na adolescência que a coisa desliga. E eu não sei aonde que desliga, e aí vai para a individualidade, e aí volta para esse mundo cão que a gente está vivendo. Eu acho que é com o exercício profissional diário, cara. Eu acho que esse é o único jeito que a gente tem para... Se a gente não consegue falar para a criança, a hora que você faz uma casa, ou um espaço de trabalho, em que a criança vai brincar no quintal, na sombra da árvore, que ela ajudou a plantar, porque é legal quando ela ajuda a plantar, e tem essa coisa da participação da família na construção. É um jeitinho que você tem de colocar na cabeça dela que ela tá num ambiente que foi projetado porque ela não precisa de ar-condicionado. Eu acho que às vezes... Para que o estranho seja ter a necessidade de ar-condicionado. Do lado do urbanista, eu fico pensando, por que você precisa devastar o Rio de Janeiro para fazer uma avenida? Para construir... A gente não precisa. A gente tem 2 pontes, a gente vai fazer uma ponte taiada na avenida.
Sim. E 50 metros antes da ponte tem uma outra que funciona lá há 50 anos que faz a mesma coisa que a outra vai fazer, que é atravessar o rio. Exato. Não precisa de A gente vai atravessar o rio. um cartão postal. Não, então, pois é. Eu acho que são as pequenas atuações de que a gente tem essa... que a gente vai É um conseguir chegar lapso nesse ali, povo, né? né? Eu penso que é no dia a dia ali, Sim. nesse convencimento, nessa conversa com... Eu acho que é um exercício de você falar com o seu vizinho, falar com quem está do seu lado, na escola. É soltar a semente, né? Uma hora ela vai cair no terreno mais fértil, você lançar uma semente, mostrar isso na prática, trazer, óbvio, para as crianças, mas eu acho que até para as pessoas adultas que convivem com a gente, que não tem essa mesma relação, sabe? Sei lá, às vezes eu faço muito isso com o pessoal de obra. Eu chamo o eletricista, o que você acha? Ficou bonito esteticamente? Eu pergunto pro cara, assim, o que você acha? Ele fala assim, não, ficou legal, tal. Além dele até se sentir importante, porque você está valorizando o cara, às vezes a resposta do cara surpreende e fala assim, caracas, o cara tem uma noção estética muito legal, ele tem esse entendimento, né? Então, tem muito conhecimento que a gente pode extrair ali e soltar essas sementes no dia a dia para ir transformando, né? Massificar, criar uma entropia positiva nessa brincadeira, né? Isso aí. Acho que é bem curioso isso, né? É exemplo e comportamento. Assim. É. Não sei. E sei lá, e não sei pensar que daí não estaria talvez com auxílio, mas não exatamente do arquiteto, mas como introduzir isso na educação, entendeu? De uma forma que dê certo, eficiente. Né? Que se põe como valor, né? Exatamente. Que Isso ensina nas crianças como valor, né? que crie o... Que ela brinque junto, que ela aprenda Que brincando. crie o valor, né? Faça ela observar, fala, olha, aqui tá quente, É. põe a mão no vidro, tá quente. Ah, não, aqui tá mais frio. Ah, aqui é grama. Para que ela perceba, sinestesicamente até, né, essa mudança, né? Um professor que falava que a arquitetura deveria existir já no ensino, ensino médio, sei lá. Total. Infantil. Eu acho que Que infantil é uma questão de cidadania, né? De comportamento com a cidade, Sim. com o vizinho, enfim, é isso, né? Não é somente uma disciplina técnica de construção, né? É uma coisa muito mais, né? E é um pouco do que ele estava falando. Como é que a gente insere na criançada isso como valor? E ainda mais agora que a gente tem exemplos que estão chegando no nariz, literalmente, né, de água. A água está batendo, já está passando do nariz para muita gente. Sim, então, sim. Eu acho que os exemplos estão aí. Eu acho que a gente não tem momento melhor para a gente dar uma virada, porque a gente não tem mais tempo. Exato. A gente não tem mais esse Já demorou, tempo. né, para virar. Demorou, claro que demorou. Eu sou desses que contribui com a proteção das baleias desde 92, sabe? Então, a Eco 92 para mim já era... Sim. Mas como é que a gente insere isso na educação das crianças, de forma que seja um valor? Acho que pensar o valor é o que constrói tudo, né? As pontes, os ambientes, é aquilo que costura e é a programação no qual a gente cria os seres humanos, né? Para que eles deem continuidade a isso, né? Acho que isso é uma parte bem fundamental, né? E é coletivo. Sabia? O pensar coletivo. A gente tem que sair dessa bolha da individualidade. Além de mostrar para ela que ela precisa do meio ambiente equilibrado para ela poder viver e respirar, Sim. ela não vai fazer isso sozinha. E aí vem aquilo que você estava falando, de como é que a gente junta a gente. Você precisa estar do lado do seu vizinho para cuidar da água que está caindo no seu bairro. Como é que a gente pode resolver aqui o problema de segurança do nosso bairro? Exato. Vamos criar uma rede. Eu lembro do Caxambu, que criou uma rede de telefone, quando eles tinham telefone, que quando passava um cara suspeito na primeira loja da menina, tá passando um cara esquisito aqui, o outro avisava o outro, estava na outra rua. Então, como é que a gente se junta? Eu acho que isso são duas coisas diferentes. Como é que a gente cuida do meio ambiente e como é que a gente se junta enquanto sociedade? Essa cultura da individualidade não está dando certo. O pote de ouro no final do... Exato. A ponte estaiada com cartão de visita. Vai ter o arco-íris, é o outro lado do arco-íris. Sim. Frequentar a praça. Né? O meu filho, hoje a gente não mora mais em Campinas, mas teve uma época que a gente morava em Campinas e frequentava a praça. E, assim, tem o amigo da praça, tem o amigo do colégio. Sim. Ia jogar bolinha de gude na praça. Então, daí quando você vai na praça, eventualmente você passa próximo, sei lá, tem um morador de rua, você também estabelece um contato para a criança ver que, olha, não é você fala, bom dia. Não alienígena. Não. É uma pessoa. Um exemplo muito interessante você disso. estabelece um contato e
E assim vai, né, vai passando essa informação para frente, né? Um exemplo muito interessante disso, a prefeitura promove de vez em quando no centro da cidade uma cesta cultural que tem música. E como eu moro no centro, a uma quadra do lugar, você acha que eu não vou? Vamos todo mundo lá comer um pastelzinho, ver, escutar uma música, não sei o quê. Eu lembro que meu filho pequenininho, ele falava assim, pai, mas o cara é morador de rua e tá dançando e cantando. Eu falei, cara, mas ele é uma pessoa normal. Ele só tá morando na rua por uma eventualidade, mas ele é uma pessoa que também gosta de se divertir, também gosta de dançar. Então essa proximidade dos outros, enquanto a gente tá andando de bicicleta, ele fala bom dia, boa tarde, pro cara que tá dormindo ali embaixo, o cara fala bom dia. Eu acho que isso... Você quebra uma barreira. Essa é a Você semente. estabelece uma conexão. Essa é a semente. Você não precisa tratar todo mundo como inimigo, né? Exato. Existe o perigo. Existe o perigo. Sim. Mas, né, a gente precisa começar a quebrar essa coisa da individualidade. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E isso acho que automaticamente vai transformando o ambiente também, né? Interessante. Tem que transformar, cara. Não é assim, vai. Ou transforma, ou a gente... Ou vai, né? Ou a gente só vai poder sair de casa à noite. Sim. Daqui a pouco. Porque de dia você não vai conseguir mais... Não há protetor solar que te segure. Que aguenta. Bom, muito bem, gente. Acho que deu um bom papo ali, deu um papo bem bacana. Eu fico muito feliz em todos participarem aqui, a gente conversar um pouco. Você também é uma surpresa grata, né? Vamos lá junto, vamos conversar. Que é sempre bom, eu sempre gosto de te ouvir. Você é um cara inteligente pra caramba e tem uma postura crítica como arquiteto. Eu acho muito legal. Bom, obrigado, gente. Acho que deu para conversar bem, né? Foi um bate-papo bacana. Isso aí, valeu.